Bora lá, bora ler a Bíblia hoje. Vamos começar Lucas capítulo 1. Hoje nós vamos ler alguns versículos desse capítulo 1, né? Que o Senhor esteja nos acompanhando, né? Colocando a mão sobre a nossa boca e sobre a nossa mente e sobre o nosso coração para impedir que a gente fale aquilo que ele não falou e destravar as nossas mentes e os nossos corações para receber a palavra dele, a palavra pura, a palavra que cura, a palavra que alimenta, mas também que fere, a palavra que exorta, a palavra que corrige, a palavra que aponta onde a gente está errando, né? Então é para isso que a gente está aqui, beleza? Vamos lá. Lucas, Evangelho de Lucas, a gente viu num videozinho de ontem que a Bíblia está estruturada, né, ali como uma estante de livros. E nós vamos começar pelo Novo Testamento, o segundo bloco de divisão da Bíblia, mais especificamente no Evangelho de Lucas, né? É um evangelho bem detalhista, né? E nós vamos começar a nossa leitura agora, e ao longo da nossa leitura eu vou dando umas pausas para que a gente possa entender cada trechinho, né? A importância, por que foi comentado, por que foi ressaltado aquele trecho, tá bom? Então, abra sua Bíblia no Evangelho segundo Lucas, capítulo 1, independente de qual seja a versão que você vai ler. A minha versão é a NTLH, nova tradução da linguagem de hoje, né? Muito boa para quem nunca leu a Bíblia. Mas se você estiver sentindo um pouco de dificuldade em acompanhar a sua versão, que é diferente da minha, você escuta a minha leitura e depois leia na sua. Você vai ver que é a mesma coisa com palavras diferentes, tá bom? Então vamos para o nosso primeiro trecho. Lucas capítulo 1, versículo 1, diz assim: Prezado Teófilo, muitas pessoas têm se esforçado para escrever a história das coisas que aconteceram entre nós. Elas escreveram o que foi contado por aqueles que viram essas coisas desde o começo e anunciaram a mensagem do Evangelho. Portanto, Excelência, eu estudei com todo o cuidado como foi que essas coisas aconteceram desde o princípio e achei que seria bom escrever tudo em ordem para o Senhor, a fim de que o Senhor pudesse conhecer toda a verdade sobre os ensinamentos que recebeu. Vamos dar uma pausa? Capítulo 1, versículo 1 a 4. Nós temos aqui uma abertura, uma introdução. Prezado Teófilo. Quem é esse Teófilo? Né? Quem é esse cara que escreveu para esse Teófilo? Você já deve ter percebido que o Evangelho segundo Lucas foi escrito por Lucas, né? E Lucas era um médico de profissão, mas um pesquisador, um historiador nato. Dos 4 evangelhos que nós temos, Mateus, Marcos, Lucas e João, Lucas é o mais detalhista. É o único que foi buscar informações anteriores ao nascimento de Cristo, como nós vamos ver mais adiante a partir do versículo 5. É o único que traz a informação de como se deu o nascimento de João Batista, 6 meses antes do nascimento de Jesus, né? Então Lucas, como ele falou aqui nesse primeiro trecho, ele fez um levantamento cuidadoso. E essa é a natureza do Evangelho de Lucas. É um estudo profundo e preciso sobre o que ele diz, as coisas que aconteceram entre nós. Escrito aí décadas depois da ressurreição de Cristo, o Evangelho de Lucas, ele faz um apanhado das coisas que se sucederam naquela época, né? Não vividas por ele, mas cuidadosamente pesquisadas por ele. Certamente ele ouviu, entrevistou várias pessoas que andaram com Jesus, que vivenciaram aqueles milagres e fez esse levantamento cauteloso e cuidadoso. E o principal, inspirado por Deus, né? Nós sabemos que toda a Bíblia ela foi inspirada por Deus. Ah, Francisca, mas como que isso acontece? Como que eu posso ter essa certeza? Você vê um livro dessa magnitude, um livro escrito durante um período de 1.600 anos, de Gênesis a Apocalipse, o período de escrita de todos os livros durou mais ou menos 1.600 anos. Foi escrito
em vários lugares diferentes, como eu já falei, em épocas diferentes, por mais de 40 pessoas diferentes. Pessoas de escolaridades, às vezes até zero, né? Pessoas com profissões diferentes, pensamentos diferentes, épocas diferentes e lugares diferentes. E todos os livros da Bíblia se juntam e formam um perfeito encaixe e falam sobre uma perfeita história. E um vai complementando o outro e nada se contradiz. E isso nos dá a certeza de que a Bíblia toda foi inspirada por Deus. E a Bíblia é palavra de Deus. Então Lucas, ele foi um escritor, mas o autor sagrado foi Deus, que inspirou ele, que deu a revelação para ele do texto que nós vamos ler a partir de agora. Então Lucas, né, esse médico pesquisador, faz esse apanhado, esse levantamento de informações tão criterioso. Por isso que eu gosto do Evangelho de Lucas, porque ele é tão criterioso, né? Então ele foi entrevistar, ele foi pesquisar, ele fez levantamento geográfico de lugares, de datas, de pessoas, de acontecimentos, de milagres, de curas. E ele traz detalhes que os outros evangelhos não trazem. Embora cada um ele tem a sua particularidade, cada um tem o seu objetivo específico, né? Lucas traz esse apanhado, essa pesquisa maravilhosa. E ele faz isso para uma determinada pessoa. Esse Teófilo aqui que ele fala logo no versículo 1. Prezado Teófilo. A história, os escritores dos primeiros séculos levantaram informações de que esse Teófilo provavelmente era alguém de posses, alguém muito importante da época, provavelmente um grego, que tinha ouvido falar sobre Jesus, mas ainda não tinha nada escrito, nada comprovado, ele já tinha ouvido falar desse Messias que os judeus esperavam e que veio e que morreu na cruz e que ressuscitou e que fez muitos milagres, né? E esse Teófilo, alguém de posses, alguém de condição financeira, provavelmente financiou Lucas para fazer essa pesquisa. Provavelmente ele investiu na vida de Lucas para que ele fizesse essa pesquisa e trouxesse para ele, Teófilo, né, essa comprovação que foi mesmo que aconteceu, né? Então, nós vemos aqui duas figuras super importantes. Lucas, um homem empenhado em pesquisar, em estudar a história de Deus, e Teófilo, um homem sedento, né? Teófilo me traz assim uma inveja boa, né? Porque ele investiu para conhecer mais essa história de Deus. E hoje, trazendo para os dias de hoje, né? Hoje nós não temos o costume de investir em literatura, né? A gente investe em cursinho para os nossos filhos passar no vestibular, a gente investe em um streaming, em uma Netflix da vida, né? Em dados, em internet, a gente investe em tanta coisa de entretenimento, né? Mas quando fala em investir para o reino, dificilmente a gente tem esse coração tão aberto e de prontamente, né, entregue para esse fim. Mas Teófilo tinha, e Teófilo investiu. E eu oro para que o Senhor esteja trazendo esse entendimento para mim, para você, de que de todas as coisas que a gente possa investir, o reino de Deus é o único lugar onde o nosso investimento ele é garantido, ele é certeiro. E nós vamos receber muito, 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 infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina que poderia ganhar. Nesse mundo, às vezes a gente investe, né, em ações, né, em bitcoins, em tantos meios aí de ganhar dinheiro, né? E às vezes é um investimento garantido, certeiro, mas mesmo assim não há nenhum investimento no mundo que me garanta 100% de satisfação e de retorno financeiro. Tudo pode acontecer nesse mundo. Até mesmo você dormir rico e acordar pobre. Até mesmo você dormir e sequer acordar. Por isso, nosso investimento ele tem que ser no reino. A palavra diz que onde a traça e a ferrugem não pode comer, né? E onde não vai apodrecer. Pelo contrário, vai se multiplicar.
Amém? Então, que nós sejamos teófilos, buscadores da palavra de Deus. E eu vejo você que está ouvindo esse vídeo, que está vendo esse vídeo, como um teófilo, sedento da palavra de Deus. Que você está participando dessa linha de transmissão, é porque você quis conhecer mais a palavra de Deus. E que, uma vez cheios, nós possamos ser Lucas, pessoas que buscam conhecimento para derramar sobre outras pessoas. Esse é o fio da meada do Evangelho. Esse é o cumprimento da grande comissão, daquilo que Jesus disse: ide pelo mundo e pregai o evangelho a toda criatura. É aí que está o X da questão. Eu busco o melhor e não me contento em buscar o melhor. Eu quero levar para as pessoas, né? Meu esposo diz que o reino de Deus, né, conhecer a Jesus é como um banquete, um belo banquete, né, em que você tá ali se deliciando das melhores comidas, na melhor sensação, e você deseja a ponto de desejar que até o teu inimigo venha fazer parte daquele banquete. Como é lindo, né? O evangelho é isso, viu? É você querer, você saber que aquilo ali é tão bom e tão importante que você deseja aquilo até pro teu inimigo. E é isso, o evangelho é isso. Vamos continuar nossa leitura? Vamos lá. Versículo 5. Olha só, agora Lucas vai começar a falar dessas coisas que aconteceram. Que coisas? O evangelho. O que significa evangelho? Boa notícia. Que boa notícia? O Messias, tão aguardado pelo povo judeu, chegou. Ele veio, ele nasceu. Essa é a boa notícia. Esse é o evangelho. E Lucas vai puxar lá de trás, ó. Ele vai puxar desde a história do nascimento de João Batista. Olha só, versículo 5. Quando Herodes era o rei da terra de Israel, havia um sacerdote chamado Zacarias, que era do grupo dos sacerdotes de Abias. A esposa dele se chamava Isabel e também era de uma família de sacerdotes. Esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor, mas não tinham filhos, porque Isabel não podia ter filhos e porque os dois já eram muito velhos. Olha só, eu vou dar uma pausa bem aqui para te explicar quem era Zacarias e quem era Isabel. Provavelmente você não saiba. Eram os pais de João Batista, se tornaram os pais de João Batista, né? E ele era um sacerdote, alguém comparado com um pastor, um padre hoje, parecido, né? Ele servia no templo, naquele tempo que naquela época tinha muitos sacrifícios, né? Coisas do Antigo Testamento, que depois a gente pode conversar melhor. Mas ele servia no templo. E a palavra fala algo muito importante. No versículo 6, ele diz assim: esse casal vivia a vida que para Deus é correta, obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor. Porém, eles não tinham filhos. Imagina só. Hoje é absolutamente normal, né? A gente diz assim: eu não quero ter filhos. Hoje existem casais que dizem isso. Mas naquela época, a cultura daquela época, quando um homem não tinha filho, era sinal de vergonha. E para a mulher, mais ainda, o peso era maior, porque ela não tinha cumprido uma das poucas obrigações que ela tinha, que era ser mãe, que era dar um filho para o marido. Então Isabel vivia em uma situação complicada, diante da sociedade, diante dos vizinhos. Eles já eram idosos e não tinham filho. Já tinham perdido todas as esperanças, quem sabe? Eles viviam uma vida dedicada ao Senhor e obedecendo em tudo, fielmente a todas as leis. Mesmo Deus não tendo dado aquilo que eles tanto pediram. Isso soa parecido para alguém? Soa para mim. É complicado, né? A gente quer servir a Deus na medida do que Ele traz pra gente também. A gente quer ter uma relação com Deus de uma balança equilibrada. Eu vou fazendo para Deus na medida que Ele vem trazendo para mim também. Enquanto a minha vida tá boa, enquanto eu tenho prosperidade, enquanto eu tenho saúde, eu vou servindo com alegria. Mas quando vem a batalha, mas quando vem os trancos e barrancos, quando vem os tropeços, qual é, Deus? Onde é que tu tá? A gente se pergunta.
Mas Zacarias e Isabel, eles não perguntaram. Eles simplesmente continuaram obedecendo fielmente a todas as leis e mandamentos do Senhor e viviam a vida que para Deus é correta, independente de ter filhos ou não. Mesmo não tendo aquilo que para um casal era o ápice, né? A paternidade. É complicado no mundo de hoje em que a gente ora de manhã e espera receber ainda no mesmo dia, né? A gente olha para esse casal e vê o quão a fé deles foi forte. Servir a Deus não é uma vida de contrapartidas. Servir a Deus é uma decisão. Ele não te deve nada, mas se você prestar atenção, ele já te deu tudo. Uma vez que você se rende ao Senhor, você recebe uma nova identidade. Você recebe uma nova vida. Você recebe uma esperança de uma eternidade sem choro, sem dor, sem sofrimento, sem doença. Isso nos basta. Quer algo maior que isso? Essa vida nossa aqui, que, sei lá, dura 60, 70, 80, 90 anos, é muito pequena diante da eternidade. É muito pequena diante do sem fim. E onde nós vamos viver o nosso sem fim? Onde nós vamos viver a eternidade? Uma vez que a gente se entrega ao Senhor e passa a viver de acordo com os seus mandamentos, levando uma vida que para Deus é correta, como Zacarias e Isabel faziam, uma vez que a gente se torna uma nova criatura, uma vez que a gente decide nascer de novo para Deus, nós já recebemos tudo. E nós não precisamos mais exigir nada de Deus. Se te falta alguma coisa, saiba que Ele já te deu tudo. Tudo que você precisa. Isabel e Zacarias, eles, mesmo sem ter filhos, eles não perderam a esperança. Eles continuaram orando. Eles continuaram pedindo. Eles perseveraram até o fim. Mas isso é assunto para o resto do texto. Nós já estamos com 17 minutos. E agora que a gente leu 7 versículos. Mas eu espero que essa jornada seja assim. Seja lenta, cautelosa, mas que traga insights para você. Que seja uma leitura onde a gente não leia só palavras, mas que a gente receba do Espírito Santo algum direcionamento, alguma coisa que possa tocar o nosso coração. Que as palavras do texto possam vir na nossa mente, trazendo lembranças de coisas, de situações, de dificuldades que a gente também enfrentou. Assim como esses personagens bíblicos, assim como os ensinamentos que nós vamos aprender, muitos deles ditos pelo próprio Jesus, que nós possamos ter esse entendimento. Hoje nós ficamos por aqui, já conhecemos Lucas, já conhecemos Teófilo, conhecemos Zacarias e conhecemos Isabel. Esses 4 personagens dignos de exemplo, dignos de serem exemplos a ser seguidos. Que nós possamos meditar nessas 4 figuras durante o dia de hoje e que amanhã a gente escute mais um pouquinho sobre o que aconteceu com esse casal tão especial. Eu te espero amanhã, em nome de Jesus. Amém.